Vamos prosseguir com o nosso estudo, onde Joana está trazendo-nos facetas a respeito da responsabilidade. Mas vamos ouvir um pouquinho a música para penetrarmos profundamente nesses ensinamentos maravilhosos que Joana está nos oferecendo. Muito bem. Joana está mostrando-nos uma série de conceituações a respeito da responsabilidade. Nós vamos entrar agora numa faceta muito interessante que ela aborda a respeito de criminosos, onde criminosos atribuíram que cometeram seus próprios crimes devido a um cumprimento de leis, pois estavam sendo responsáveis pelo mando dos seus superiores. Graças à conceituação de responsabilidade, fala-nos Joana, criminosos de guerra e servidores rudes buscam passar a imagem de inocência ante a crueldade que aplicaram, informando que cumpriam ordens na desincumbência das infelizes tarefas e que estavam sujeitos a imposições mais altas que deveriam atender. Criminosos se escondem atrás de desígnios de superiores para esconder a própria agressividade. Porque quem comete crimes hediondos e dizem que foi a mando de, a pessoa, ela é uma pessoa primitiva, uma pessoa rude, uma pessoa rebelde, uma pessoa maldosa. Porque a pessoa que traz no coração, mesmo que tenha sido mandado a fazer determinados atos terríveis, ele não vai ter coragem de fazer. Não vai ter coragem. Existe o conto graciosíssimo para que a gente possa aproveitar nesse momento, de que mesmo um considerado rude não tem coragem de cometer o crime que ele foi mandado. A história de Branca de Neve e os 7 anões. A rainha chamou o seu servo rude para que ele levasse Branca de Neve no meio da floresta e lá matasse ela e trouxesse para a rainha o coração. Ele não teve coragem, não conseguiu. Trouxe sim o coração de um servo para poder amenizar a ação rude da rainha. Infelizmente, existem
mandos e desmandos nas mãos de pessoas completamente psicopatas. São psicopatas que cometem crimes desta natureza, ou mandam outrem cometer os crimes. São doentes mentais. Pessoas que estão em desalinho com a responsabilidade, não é? Outros, segundo Joana, responsáveis por massacres. Olha as facetas que ela nos mostra. Aqueles que mandam matar, fulano, ciclano e beltrano vai lá matar determinada pessoa, receberam a ordem. Outros responsáveis por massacres cruéis e atitudes agressivas. Refugiam-se na transferência de responsabilidade, elucidando que deveriam agir conforme o fizeram ou sofreriam as consequências da desobediência. Eles se escondem, eles cometem o ato bárbaro. Nós fizemos isso porque fulano, ciclano e beltrano nos obrigaram. Tudo bem, eles obrigaram, mas no final das contas, eles eram criaturas más para poderem fazer aquilo. Senão eles não teriam sido chamados para fazer aquele tipo de ação. Se eles foram chamados para matar, é porque eles tinham já na sua estrutura a habilidade da agressão, do crime. Estava implícito neles próprios. Precisava de alguém para poder fazer com que eles fizessem o ato grave. E encontraram um chefe completamente rebelde, completamente rude, não é? Outros casos interessantes são as instituições. Aqui ela cita militar, mas eu desdobraria. Nas instituições militares, a responsabilidade cega o indivíduo de modo a obedecer, sem raciocinar, e a cumprir ordem, sem discuti-las ou justificá-las. Joana aqui se refere nas instituições militares, mas eu desdobro. Existem instituições religiosas que praticam atos cruéis. Atos cruéis. Mas a ponto de mandar matar? Não. Eles não mandam matar. Eles fazem com que haja nos próprios seguidores a capacidade de se auto-suicidarem. Como, por exemplo, os homens-bomba. Aquele atentado que houve, nem é bom falar, mas nós vamos lembrar, né? Aqueles 2 aviões nos Estados Unidos. O piloto se projetou nas torres. 2 aviões, 3 aviões, depois outro lá na Casa Branca. São criaturas fascinadas. É o fascínio. Isso, meus irmãos, não acontece lá longe não, viu? Não. Aqui onde nós moramos, neste abençoado Brasil, também existe. Também existe. Existem dirigentes de entidades que proíbem os seus frequentadores
a frequentarem outra casa. Isso é um absurdo. Só podem frequentar naquela casa. Meu Deus do céu. A doutrina, ela é uma doutrina iluminada. Ela nos dá o conhecimento, e o conhecimento é libertador. Nós não podemos ficar peiados por absolutamente ninguém. Nós somos livres. Se eu frequentar um local que me proíbe de ser o que eu verdadeiramente sou, meu Deus, ali não tem Jesus Cristo. Naquela casa não existe Jesus. Isto é muito comum. Acontece muito. A grande preocupação de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante era trabalhar no campo da unificação das casas espíritas. Eu participei desse projeto há bons anos atrás, na década de 70, 80, entende? Ele se preocupava com a unidade, porque ele sabia que iria acontecer mais para frente a debandada. As casas se tornariam propriedades e não estariam presentes mais aquelas entidades iluminadas, aqueles seres luminares que fizeram com que a doutrina crescesse valorosamente e maravilhosamente. Mas tudo é necessário. O próprio Cristo nos ensinou que haveria necessidade de vir os escândalos, mas ai daquele que fosse escandaloso, ou ai daquele que fosse o causador do escândalo. Voltaremos.